Irmão, eu vou falar um versículo aqui. Esse versículo aqui eu sempre costumo falar ele, mas esse versículo aqui é repreendendo a mim mesmo. Eu sempre leio esse versículo repreendendo a mim. Porque em Gálatas capítulo 6, versículo 14, versículo assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, em todo tempo, eu nunca posso falar eu. Jesus fez, está fazendo e vai fazer. Em primeiro lugar é Jesus. Sempre Jesus em primeiro lugar. Né? Irmão, eu vou falar aqui o que eu falei a semana passada, e o pastor Luiz estava aqui, e eu vou repetir que é para ele ficar sabendo, né? Porque eu falei aqui com os irmãos que há um dia atrás eu falei assim, fazer algo de Deus aí na rua, quando Deus mandar, vou para um lugar, vou para outro, e eu não quero subir e ficar no altar não, só quero ficar no meio da igreja para lá, né? Falei para os irmãos aqui, só quero ficar no meio da igreja para lá, acabou que me dá a oportunidade, eu venho aqui na frente, canto louvor, leio o versículo, prego um pouquinho, daí para lá. Mas Deus, irmão, Ele trabalha do jeito que Ele quer, porque quando Deus chama o homem, Ele prepara o animal. Deus chamou Abraão para o Monte Moriá, e Abraão subiu lá com seu filho Isaac, mas subiu sem nada. Mas Deus já tinha preparado o carneiro para estar ali. Quem foi que levou aquele carneiro? Porque ele estava enganchado nas pontas, ele estava enganchado na árvore. E muitas vezes o homem e a mulher não compreendem, não entendem, porque quando Deus chama, Ele prepara o carneiro. Né? Irmão, e aí, como eu falei semana passada, pode falar, e eu, não, vou ficar só daí para lá. Se tiver oportunidade, pronto. Mas aí esse dia, aí eu achei bom, aí eu até falei comigo, para Deus mesmo, olha Senhor, quando o pastor Luiz tiver, ele me chamar, eu subo. Se ele não tiver, eu fico lá embaixo, dali para a rua. Eu não quero ficar lá em cima não. E quando foi esse dia, semana retrasada, o Senhor mostrou. Se não já viu a pessoa deitada na areia, então um jeito a pessoa ficar na pousa assim na areia lá atrás, né? Deitada de lado. Aí Deus mostrou desse jeito, uma mulher deitada aqui na frente do altar, de pose ainda, como fosse na areia, e pintada de batom. E aí uma voz falou assim, eu quero essa mulher na tribuna. Essa mulher tem que ficar na tribuna. Aí Deus me deu a entender que ele estava falando, repreendendo a mim. Aí por isso que eu tenho Esme aqui. Né? Aí eu comecei a subir, porque teve muitas vezes, irmão, e Deus mostrou também que eu não queria subir, Deus mostrou e eu ficava calado. Deus mostrou, sabe, uma madeira, mas não era madeira boa, aquela madeira de compensado. E Deus mostrava que era aquela madeira, não era madeira pura, boa. E eu falei, Senhor, eu quero ficar aqui, né? Então Deus mostrou que porque uma mulher deitada e pintada de batom, porque eu estava em desobediência diante de Deus, em desobediência, e porque a mulher estava correndo da obra, né? Eu não, fazendo a obra de Deus está bom mais, daí para a rua para evangelizar, fazer visita para Deus, mas não quero ficar lá não. Irmão, mas quando Deus chama a gente, devemos obedecer, porque senão vem as consequências. Você está fugindo do propósito. Eu queria ficar só dali para a obra, ir para Itaquá, né? E eu não queria ficar, né? Ficar aqui em cima. Não, Senhor, dali para lá está bom falando com o Senhor, né? Irmão, o que eu quero dizer com isso? Como eu falei também, eu fiquei um tempo em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, e lá tinha 2 obreiros, eu não congregava naquela igreja. Eu estava lá porque o meu pai na fé, ele era vice-presidente, e tinha 2 obreiros, porque a igreja lá era muito grande, tinha 2 obreiros que ficavam na porta. Mas ele era para ficar na porta, mas ele não ficava, saia para a rua, eu conversava, eu de um canto para outro, e papai falou para mim, fica na porta. Aí eu fiquei ali, mas fiquei todo desconfiado, fiquei todo assim, eu não fui levantado pelo ministério, ninguém me chamou, ninguém me apontou, e eu ficar na porta. Aí eu fiquei uma noite, fiquei outra, não sei quanta noite fiquei, depois eu peguei, aí eu não ficava mais na porta, eu me sentava, sabe o que Deus falou para mim? Está com medo? Aí não, Senhor, aí
comecei a ficar na porta. Aí comecei a ver que eles não ficavam na porta, eles eram para ficar, mas saía andando, ia para um canto para outro e não estava nem aí. Porque o porteiro é para receber quem está chegando. Às vezes o pastor precisa alguma coisa, o pastor está aqui em cima, ele só dá o sinal, o porteiro vai e pega uma água, uma caneta, é um papel. Às vezes ele quer reclamar alguma coisa, aí o porteiro vem aqui em cima, vem aqui, aí o pastor isso. Vai ver tal carro, vai ver tal coisa, vai ver aquilo, chama fulano, chama ciclano. Aí ele, quando a pessoa vai ficar ali enquanto você está, o obreiro vem até aqui, o porteiro vem, aí o pastor fala com ele, ele está com o irmão, não, fica um pouquinho que eu vou sair, aí vai, faz o que vai fazer, chega, toma no lugar dele, o irmão, obrigado, Deus abençoe, pode sentar e fica lá. E isso matava nem aí. Eles eram incumbidos para estar na porta, mas não estavam, saía. Aí por isso que o papai falou, vai, fica lá. Né? Aí eu não queria ficar, fiquei uma noite, depois o senhor me atendeu e falou, você está com medo do senhor? Aí fiquei lá. Por quê, irmão? A obra é de Deus. A obra não é bom, é de Deus. E quer dizer isso. Irmão, você já prestou atenção que um parafuso só entra num móvel se você pegar a chave de fenda e apertar? Ele só entra se você apertar. Se você pegar de qualquer jeito e deixar de apertar direitinho, alguém começa a sentar, daqui a pouco o banco desmonta, ou o móvel desmonta. E é tão bom quando os parafusos estão apertadinhos, por quê? Quando os parafusos estão apertados, o pessoal tem aquela confiança de sentar e não vai relaxar. Ou a mulher tem aquela confiança de ela pegar o guarda-roupa, de vez em quando, uma vez no ano, ela não é o marido, não é o filho, arrastar do lugar, porque ele está bem reforçado, está bem apertado, arrastar para limpar debaixo do guarda-roupa ali, para tirar a poeira. Tem mulher que faz isso aqui, tira o guarda-roupa, mas vai ser a família inteira para puxar, por igual. Né? Mas se o guarda-roupa tiver molhando, ela tem medo, não, deixa ele ali. Se puxar, ele vai desmontar. Irmão, e a obra de Deus é em primeiro lugar desse jeito. E a palavra de Deus, eu vou ler aqui para os irmãos entenderem. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16 e 17. Está escrito assim, toda, né? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Enquanto os irmãos acham, eu vou falando outro testemunho. Irmão, pela misericórdia de Deus, como eu já falei, que longe esteja de mim gloriado. Pela misericórdia de Deus, Deus já me levou tanto lugar para instruir alguém, para ensinar alguém. E a gente vai, ó, como fosse um investigador, um detetive, vai e volta a cara bem quietinho. Porque a obra de Deus é assim. Não é para a gente se exaltar. Aí eu estou contando aqui na igreja, que pela misericórdia de Deus já me levou em tanto lugar para chegar e falar que a pessoa é assim, assim, assim. Ó, pela misericórdia de Deus aconteceu algo tão bonito na minha vida que eu não esperava. Quando foi uma noite que Deus mostrou, eu instruí num judeu, que o judeu tem uma sabedoria imensa, e o estudo é grande. Eu instruí num judeu como era que dirigiu a igreja. Aí quando acabou a revelação, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu instruí, ensinar um judeu. Aí eu fiquei parado no tempo. Aí passou poucos dias, o Senhor falou para mim, vai para Santa Catarina e volta logo. Aí tá bom. Aí eu fui para Santa Catarina. Aí chegou lá, na casa do pastor, os irmãos não seguram aí. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Os irmãos veio trabalhar de Deus. Como é que Deus trabalha? Porque, irmão, Deus, ele chama a gente e capacita. Davi, ele era um guerreiro. Davi não era guerreiro. Davi não saía para a guerra, ele cuidava das ovelhas. Mas Deus capacitou Davi de uma maneira tão grande, Davi matou o urso e matou o leão. E quem foi que capacitou Davi? Deus. Davi foi rejeitado pelos irmãos dele, porque ele era de menor, e aí nunca teve uma guerra. Mas só que Deus era com Davi. Deus capacitou Davi. E Davi tinha uma confiança, né, tão grande em Deus, ele criador de Deus, que ele, um menino aí, um rapaz de 17 anos, enfrentou tudo isso. Um homem de guerra, guerreiro, tanta força e alta, e bem armado. E Davi foi com quem? Apresentou os filhos, uma funda. Os irmãos viram que ele foi lá no dele e pegou 5 pedrinhas. 5 pedrinhas era o nome de Jesus. E ele falou assim: eu vou contra ti em nome do Senhor. As 5 pedrinhas, as 5 letras do nome de Jesus. E aí, pela misericórdia de Deus, o Senhor
lá de manhã, foi passando um dia, aí ele deu um cochilo, terminou o direito no ano, e eu fiquei na porta em pé, e o pastor sentado na sala assim, e eu inquieto, eu falei assim, o senhor mandou vir para cá, é para mim voltar logo, e cadê a obra? Eu falei, pastor, tem uma visita para nós fazer? Alguma coisa? Eu falei, não tem nada. Aí eu fiquei ali inquieto na porta, sabe? Aí de repente o senhor falou para mim assim, acalma teu coração. Aí eu fiquei quieto, entendeu? Aí de repente o pastor falou, rapaz, tem um companheiro ali, aí apontou para a casa dele, ele está sempre me chamando lá, e é para, ele quer uma visita, vamos lá, vamos. Aí ele, você está em casa? Aí ele falou, tá, vamos, ele está em casa, vamos lá. Os irmãos veio trabalhar de dia, Deus falou para mim, vai Santa Catarina e volta logo. Mas antes Deus tinha me mostrado, Deus, filho judeu, como é que dirige uma igreja. Aí fui para lá. Quando chegou lá, comecei a conversar, e pela misericórdia de Deus, o Senhor começou a me usar, ensinando ele, instruindo ele como é que dirigia a igreja. Porque ele tinha vontade de voltar para o Mato Grosso, e tinha vontade de pregar para o povo e abrir a igreja lá e ensinar o povo a parar Deus, mas ele não sabia como é que fazia. E pela misericórdia de Deus, me levou daqui para falar com ele, instruir ele. Irmão, foi de uma maneira tão grande que Deus usou minha boca para falar com ele, mas uma necessidade tão grande que eu ouvia com a minha boca, eu não falava o que eu queria, a minha boca começou a falar, instruindo ele. E eu percebia que a minha boca falava sozinha, não é porque eu queria, eu pensava. E foi falando, né? E depois Deus me levou para falar com outro irmão também. E aí voltei rapidinho, se eu for para me voltar rapidinho, passar pouco dia, sempre lembrando com o meu pai na fé, vamos pedir aquele, como é que está fulano, sempre perguntando para os irmãos. Ele falou, rapaz, aquele homem lá foi embora para o Mato Grosso. Aí eu entendi, vi que Deus me levou lá para instruir como é que me igreja. Porque a vontade dele não era ensinar para todo o povo e abrir a igreja lá. Ele falou que era um lugar que não tinha igreja por perto, era um lugar muito difícil. Os irmãos veem quem é que capacita, não, quem é Deus. Aí eu estou falando isso para quê? Para os irmãos entenderem, trabalhar com Deus. Aí está escrito aqui, ó. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, olha, ensinar, redaguir, corrigir. Corrigir quem? A igreja. Para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É o que Deus quer de cada um de nós. A palavra de Deus ela corrige, né? Injustiça, instrui a gente, para quê? Para toda boa obra, para a perfeição da obra de Deus. Tudo que Deus nos ensina, irmãos, a gente tem a oportunidade de passar para os nossos irmãos, para fazer a obra de Deus do jeito que Deus quer, para chegar a um ponto que você vai fazer toda boa obra. Aonde você é chamado, Deus é com você. Aonde é chamado, você sabe como é que vai tocar o barco. Veja só, você vai para o homem, vai para a empresa, tirando pelas mulheres. Tem mulher que dirige ônibus, você já viu, né? Todo mundo também já viu mulher dirigindo ônibus. Outro dia eu vi lá no Jabaquara, um desfazendo a mulher dirigindo ônibus. Aí ele entrou na minha frente, aí falou, ixi, mulher dirigindo ônibus, vou não, vai descer do ônibus. Aí na hora eu pensei comigo, mas quem pôs ela aí tem muito mais capacidade que ela e sabe que ela tem capacidade para cair. Aí eu pensei comigo, que camarada sem noção? Só porque é uma mulher? Porque o camarada, olha, se a mulher está ali, então quem pôs ela ali tem muito mais capacidade que ela e sabe que ela tem capacidade. Se ela não tivesse capacidade, o camarada que é mais capacidade que ela, não tinha posto ela lá. Aí tem tanta gente ignorante. Ah, não vou não, porque é mulher. Falta de entendimento, a pessoa a mente tapada. Desfazer porque é uma mulher. E não presta atenção que ela está ali por causa de alguém, porque é melhor do que ela, tem mais capacidade do que ela. Né? Então, para dirigir um carro é desse jeito. Tem que ter alguém. Aí o comando vai fazer o teste. Aí o comando vai observar ele. Vai observar todo, vai ver se ele tem todo o requisito para preencher o carro na perna. O comando vai observar. Aí vê que o comando é bom mesmo, ainda dá umas olhadas, fazer uns testes, tudo. Aí fala, não, o comando é provável. O comando é bom mesmo. É garantido, é de confiança. Pode estar. Tá bom, então traz o documento. Então, irmão, e na obra de Deus é dessa maneira. Deus capacita o homem, né? E põe na sua obra para toda boa obra. Né? Os irmãos vão entender a necessidade
de apertar o parafuso e para toda a boa obra, até o ponto que Deus quer que nós cheguemos para melhorar a obra dele. Como a irmã falou, o culto é assim: se a gente tem um culto bom ontem, hoje tem que ser melhor. E o da manhã é melhor do que o de hoje. É o que a irmã está falando. Então a gente tem que aperfeiçoar, irmão. Eu sempre trabalhei em açougue, né? E aí quando a gente vai trabalhar em açougue novo, que a gente trabalhou, toda vez que você vai trabalhar num lugar, naquela sua área, você trabalhar com aperfeiçoamento, você tem que trabalhar para melhor. Não só quando você aprendeu para trás e vem para frente. Você tem que trabalhar para melhor e vem para frente. Pela misericórdia de Deus, você não vê quem é esse Deus maravilhoso que capacita o homem. Eu não tenho leitura. Eu não sei escrever. Se eu escrever, se tiver, falando. A Bíblia eu ainda leio. Mas tem muito nome que eu não sei ler. Mas a Bíblia eu sei ler. Para os meus olhos eu sei ler a Bíblia. Né? E é Deus que capacita. Vocês não veem, há um tempo atrás, um homem ligou que eu estava muito na Santo André, e ele foi embora para o interior. Aí ele sacou uma sogra que estava lá e morava em Barra Bonita. Aí ele ligou para mim e falou assim: Virino, eu vou ter uma sogra aí, tá, dois açougues, e eu preciso de você lá dentro, para você descobrir o que é que está tendo de errado e você passar para mim, porque está difícil lá na feira. Os irmãos viram uma pessoa que não tem leitura, e o homem de leitura pedir para uma pessoa que não tem leitura, mas Deus capacita, o que tem de errado, porque o balanço não estava batendo, e era para encarar para ver o que tinha de errado, que era com as coisas em ordem, que era para melhorar o comércio dele. Aí, pela misericórdia de Deus, Deus já tinha falado para mim que estava vindo essa porta. Aí eu fui para lá, pela misericórdia de Deus. Aí comecei a observar, trabalhando e observando. Aí cheguei um dia e falei: está acontecendo assim, 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 assim. Aí eu tenho que fazer o quê? Para de pegar a carne em caixaria e pegar trazido fechado. E tem que parar a fazer assim, assim, assim. Eu já sei, já entendi tudo. Então eu vou parar, botar um monte de coisa lá para dar certo. Aí foi só que agora também você não vai nem ficar mais aí. Eu quero você no outro açougue lá perto do shopping, na frente do shopping telado, que lá está com problemas também. Quero você lá observando o que tem que fazer para melhorar. Mas quem chamou o Silvio para fazer o serviço? Foi Deus. É Deus que dá a visão, Deus que dá entendimento, Deus que dá a sabedoria, Deus que capacita. A pessoa sem estudo, irmão, e chegar, né, e saber como é que tem que dirigir o comércio para dar lucro, como sabe como que é lucro. Mas ele não está dando, porque tem que ter uma grande dentro, é Deus servir. Deus abriu a mente dele lá, chama-se dele. Os irmãos veem quem é esse Deus. Né? Aí, irmão, e aí foi resolvido o problema. O comércio do homem não ficou muito feliz, agradeceu, né? Aí eu vou fazer um salário bom para você, foi um salário bom. Aí depois foi descoberto também os problemas de lá. Aí falou: então tá bom, já sentava no negócio. Aí foi tirando fulano, tirando ciclano, aí o negócio ficou bom, aí deslanchou também. Então, irmão, mas tudo isso sabedoria vem de Deus. Quem capacita é Deus, como eu falei lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 14: longe esteja de mim gloriado. Jamais eu vou falar: eu vi acontecer, não. Deus livrou. Foi Deus que fez, é Deus que está fazendo, é Deus que está capacitando. Irmão, mas aí na Bíblia aberta aí em Timóteo, capítulo 4, e versículo 2, fala assim: que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, redaguai, repreenda, exorte com toda a humildade e doutrina. Agora vai entrar a doutrina, né? Exorte, repreenda com toda a humildade e doutrina. Porque, irmão, Deus pede, né, que a obra dele seja feita com perfeição. E não fala aqui de perfeição, que fala que, porque para que o homem de Deus seja em tudo perfeito. Estou falando de perfeição, é Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. O que é perfeito, irmão? Tudo que nós for fazer com mais perfeição. Fazer melhor. Os irmãos veem que Deus requer a perfeição. Primeiro é da igreja. Aí Deus quer uma perfeição cada vez mais de melhorar para a obra de Deus. Tem que melhorar mais. Os irmãos veem que eu tenho outro exemplo. Eu trabalhei aqui em Jabaquara e feito na garagem de lá, não vendia bem favorito. Por quê? Mas a gente trabalhava com perfeição para fazer. As pessoas que compravam não gostavam.
Sabe por quê, irmão? Se menino é melhor que todo mundo, não, porque as pessoas não fazem coisas com perfeição, não fazem as coisas com carinho. Você fazer bife a rolê, você vai botar o bacon em tirinha, você tem que tirar aquele couro dele. Se você não tirar, na hora que a pessoa vai comer, vai ter uma visita na casa, aquele couro ele não cozinha. Ele fica duro, vai passar a faca de mesa, não corta os patos, o bife a rolê todo, derrama arroz, derrama feijão em cima da mesa, a pessoa fica com vergonha, fica todo sem jeito, porque é uma coisa que não tem perfeição. Olha, muitas pessoas fazem isso aí, põe até o couro do bacon junto, sabe aqui? Pensando que vai dar lucro para o patrão, não dá lucro. Deixando o couro dá prejuízo que a pessoa para de comprar. Agora, quando tira o courão, você vê tão pequenininho, mas se você tirar aquele courinho que está fazendo com perfeição, você vai pôr a linguiça defumada, tem que saber cortar ela, tem que ser por igual. Aí vem a vagem, vem a cenoura e vem o bacon. Todo mundo que comprar vai gostar. Por quê? E aí não pode o bife não pode ser grosso, não pode ter gordura, tem que ser fininho e tudo padrão. Porque quando as pessoas vão servir em casa e no prato no restaurante, os bifes estão quase tudo mais só, então ninguém nem liga. E o sabor é outro. Por quê? Por causa da vagem, fica tão gostoso. Porque foi uma coisa que foi feita com perfeição. Né? Então, irmão, pela misericórdia, Deus trabalha ali, tem. O pessoal não vem, não vai ter que vender. Esse largado, pegar o largado, tem que salgar, fazer salgar, porque aqui não vem, vai ter que vender. Comecei a cortar o largado, chanfradinho, fininho, fui acompanhando, e fazia meu favor. Teve dia que faltava largado, e tinha que tirar o começo dos colchões duros, maminha para fazer, bife a rolê que faltava. Se alguém a gente fala assim, vou comprar um bife a rolê aqui, que eu comi na casa fulano, gostei. Fulano falou que o bife a rolê daqui é bom. O que tinha de gente que ia lá comprar, e o pessoal falava que não vendia. Mas ok. Então a obra de Deus é muito mais preciosa do que os comércios. Então a gente faz a obra de Deus com perfeição. Né? E a Bíblia deixa bem claro que hoje é culto de doutrina, de ensinamento. Né? Que a obra de Deus é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Que fala, seja perfeito. Porque 2 Timóteo 3:17. Aí. No capítulo 4, versículo 2, fala que pregues a palavra, isto a tempo e fora de tempo, retrabalhe e arrependa, com toda humildade e doutrina. Né? Aí, irmão, o que quer dizer com isso? Irmão, pela misericórdia de Deus, tem me levado, como eu já falei, em vários lugares por aí. E eu não sei da vida das pessoas, não conheço. Mas quando chega na hora, ou Deus me mostra antes, ou quando chega na hora, Deus abre as cortinas. E ali a gente vai enxergar tudo assim. E a pessoa, se der ouvido, irmão, aí pega a voo igual um avião. E deslancha, vai embora, viagem. Né? Irmão, e a obra de Deus, ela pede uma perfeição, que é a perfeição. Quando eu vou cantar um louvor, irmão, se vir vem cantar os 3 louvores oficial da abertura do culto, o certo é eu cantar sem microfone. E quando eu vou cantar o louvor, preste bem atenção no que eu falar. Vamos louvar o Senhor com o número 3 da nossa harpa? Aí eu espero os irmãos abrir a harpa. Porque às vezes tem uma pessoa que não sabe do novo convertido. Se eu falar, vamos louvar o número 3, não, louvar o número 3 não. Vamos louvar o Senhor com o hino, número 3 da nossa harpa cristã. Aí eu tenho que esperar os irmãos abrir a harpa. Aí eu começo a cantar com os irmãos. Se eu falar, vamos louvar o número 3. E já começo a cantar, já comecei a temperar todo mundo cantar, eu vou sozinho. O irmão ainda vai procurar, como é que o irmão vai achar? O irmão vai achar, mas eu estou lá na frente, é a mesma coisa. Eu entrar no carro, ou começar a dar um caminhão para me dirigir, eu já pego, abro a porta, ponho a chave e não olho os pneus, não olho o óleo, não olho nada. Então isso aí tem que fazer. Olhar se tem água, olhar como é que está os pneus, olhar tanta coisa, pôr o cinto, né? Ligar o motor, escutar o barulho do motor, se o motor está bom, verificar a outra porta está fechada, é tanta coisinha que tem que fazer. Então, na hora que eu vou cantar o louvor, tem que esperar pelos irmãos, porque às vezes o irmão não sabe. E se eu canto primeiro que o irmão, atropelo o irmão nunca vai aprender o louvor. Então, devemos esperar uns pelos outros. Para quê? Para que a obra de Deus seja perfeita. Em tudo ser perfeito. Eu conheço o ministério aí, irmão, que é assim: dá a oportunidade para o irmão cantar o louvor, aí o irmão canta. Irmão, abre aí, ele já fala assim: vamos cantar o hino 25. Aí ele já vai cantando, não espera pela igreja. E a obrigação é esperar um pelos outros. Irmão, vamos louvar o Senhor aí com o louvor da nossa harpa cristã, número 25.
Amém? Os irmãos amém, os irmãos começam a procurar. Aí eu vejo que todo mundo achou, aí eu começo a cantar. Meu Jesus, tu é bom. Aí a igreja vai ser como um coral. No céu, irmão, é tudo organizado. E por que aqui na terra vai ser desorganizado? Se a Bíblia fala que é aperfeiçoar. Se eu sair cantando, tem irmão que quer cantar, ele nem canta, porque ele ficou para trás e ele acha tão chato porque ele não sai na frente de todo mundo. Não, eu tenho que esperar, eu abro e espero. Aí todo mundo achou assim, o irmão que não sabia, ele vai saber. Porque ele está cantando todo mundo igual, então o irmão vai pegar as vozes, ele vai entender. Aí quando amanhã depois o irmão vai cantar na casa dele. Por que ele vai cantar na casa dele? Porque ele achou bonito e gostou do louvor. Aí vai salmodiar o louvor. Como está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 19. Vai estar cantando louvores a Deus. Aí está salmodiando. Pensa muito, você está cantando naquele tom, naquela melodia, né, que tem que cantar. Você tem prazer em cantar aquele louvor. É onde que você vai cair no Salmo 103, verso 1 que fala: bendiz, ó minha alma, Senhor. É na hora que você está cantando louvor com perfeição, salmodiando. É a mesma coisa, você vai comer uma comida gostosa. Você não já vai comer uma colher a cada outra, não. Você vai comendo, mastigando as coisas, porque o negócio está bom. A comida é gostosa, é cheirosa. Mesmo assim é um louvor. Aí você vai pegando. Aí a você, dentro do banheiro, está tomando banho, lembra do louvor, já aprendeu, você começa a cantar. E aí Deus começa a receber sua adoração. Porque o próprio Jesus falou: o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e verdade. Você está tomando banho e está salmodiando, cantando aquele louvor. Então, irmão, há uma necessidade que a Bíblia fala de ordem na igreja. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 26. Né? O dito fala: há uma necessidade de ordem no culto. Vai ter tudo organizado assim. Que é para andar no céu, não é assim, um vai ser na frente do outro, não, lá canta todo mundo igual. Então deve ter cuidado, até na hora do louvor. Aí depois vem a palavra, depois de escolher louvor, aí tem um irmão que foi escolhido, irmão, traz a leitura fiscal. Aí a irmã vem ler aquele versículo, explana uns 5 minutos, aí entrega a oportunidade, agora começa as oportunidades. Aí a igreja só tem o que? A crescer, porque é um membro ali. Já pensou você planta um melão de coentro? Aí você só agora só a metade e a outra metade não agora? A onde você agora vai ficar bonito, cresceu, mas você agora por igual, cresce por igual, vem nessa igreja. Se for por igual, vai crescer igual. Aí a irmã não sabia o hino, a irmã começa a aprender, o irmão também. Agora se eu cantar sozinho na frente, o que é que vai acontecer? Não é um coral. Então, irmão, Paulo vai começa adorando a Deus desde a vida da terra, para quando chegar lá, a gente já está aperfeiçoado aqui, e lá a gente vai ser mais ainda aperfeiçoado. Então devemos ter um cuidado. Aí você preste atenção às pessoas do mundo, quando está fazendo um show na rua, é uma música atrás da outra, quando acaba, porque primeiro eles aperfeiçoam, eles organizam, deixam tudo no gatilho, eles não deixam nenhuma bala fora do gatilho, deixa tudo no gatilho. O tambor fica cheio. Quando acaba uma música, ele para na outra, não para. Porque eles primeiro eles ensaiam, eles treinam, né? Eles observam para não passar vergonha. Porque se ele ficar se canchando na hora para cantar muito, o pessoal começa a tirar a vaia dele, subiar, gritar, né? Desce daí! Então, e para Deus, irmão? Se para o mundo, lá para coisa a gente, as pessoas se organizam tão bonito, e para Deus, irmão? Aí a gente olha para o mundo aí, como é que eles fazem? É uma organização, e por que nós, que é o Criador, não devemos se organizar muito mais ainda? Aleluia a Deus! Então, irmão, hoje é muito ensinamento. Então, quando você for louvar o Senhor, espere ver os outros. Irmão, vamos louvar o Senhor com o hino 4 da nossa harpa cristã? Aí você puxa o grupo, você puxa, os outros irmãos acompanham. É aperfeiçoamento, vai vir. Aí tem uma pessoa aqui que não sabia ver aquilo ali e começa a gostar. Eles começam a gostar porque houve aperfeiçoamento. Porque aqui, olha o que a Bíblia fala em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Para quem quer fazer algo de Deus, olha o que a Bíblia fala para nós. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tenha de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade.
gente tem que procurar cada vez mais a perfeição, se aperfeiçoar. Se lá no mundo as pessoas procuram aperfeiçoar para fazer a obra do ano, fazer as coisas do ano, e por que não na igreja? Tenham cuidado. Tem hora que tem louvor que é mais rápido, tem louvor que é devagar, tem louvor que uma hora ele estica, tem hora que ele diminui. Aí aquele louvor 578, né? Ele puxa um pouco e depois trava. Então, aí os irmãos que não sabem só cantar sozinho, atropela os irmãos. E os irmãos não vão aprender a letra, a melodia. Aí o irmão aprende a achar bonita, chega em casa e não vai cantar. Às vezes o irmão recebe a oportunidade na outra igreja, né? Vai fazer uma visita, pô, irmão, dá uma oportunidade aí para cantar um louvor, trazer um versículo da palavra de Deus. Aí não vai com aquela alegria tão grande e canta aquele louvor que ela aprendeu. E Deus recebe o louvor. Porque a Bíblia deixa explicado, quando vos ajudar, um tem salmo, outros tem hino e cânticos espirituais. Olha, cânticos espirituais, um tem salmo, outro tem hino e cânticos espirituais. Como está escrito lá em Efésios, capítulo 5, no fazer menor, versículo 19. Ainda dá tempo que tem um minuto, só vou falar aqui, que os irmãos. Dá tempo de ler, né? Olha, Efésios capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: falando entre vós, com salmo, hino e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amém? Então, irmão, há uma necessidade de ordem no culto. É o título da leitura lá de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Então tem que ter ordem. Se aí fora no mundo, esta organização tem ordem, tem que fazer assim, assim, e para Deus, irmão. Amém? E Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso irmão, né? Benção de Deus. É isso mesmo. Tudo vamos fazer melhor para o Senhor se alegrar, né? É isso mesmo. O obreiro cada dia aprende mais e Deus vai usar nós cada vez mais em nome de Jesus Cristo, né? A palavra de Deus fala bem claro sobre fala muito a palavra de Deus morrer, né? Morrer para que nós que nascemos da palavra de Deus, se alguém nasceu, é porque foi renovado. Porque nós nascemos agora de Deus. Nós nascemos de Deus, tudo que está em nós é novo, é novidade de vida, porque ele fala a palavra de Deus. E ele considera nós como o velho homem tem que morrer para dar fruto, para nascer o novo homem, nascido de Deus. E ele considera nós como o grão do trigo. E se o grão cair na terra, ele morre, depois ele nasce, e dá muito fruto. Então, da mesma jeito, nós morremos para o mundo, para nascer para Cristo, dando muito fruto. Então, o grão, qualquer semente que você plantar, próprio feijão na terra, ele vai morrer e depois que ele morre, ele nasce. E nasce, aí quando dá uma barra de feijão, dá um monte de feijão. Então, Deus também considera nós como um fruto. E morremos para as práticas mundanas, mas nascemos agora para as práticas espirituais, fazendo somente a vontade de Deus, que agrada o Senhor Jesus Cristo. É assim um milagre grande no nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe o nosso vosso menino, que estava nos dizendo, né? E esse dizendo, maravilhoso, tudo que eu for fazer tem que ser com vontade, com alegria, para que Deus venha nos usar fortemente em nome de Jesus Cristo. Onde nós tiver, alguém tem interesse de ouvir uma palavra, quem sabe que vai sair do nosso lado, é coisa boa, porque estamos firmes no Senhor Jesus Cristo, né? E não ter vergonha de falar de Deus em qualquer lugar que você estiver, seja na escola, no trabalho, em qualquer lugar, fala de Deus, porque você fala de Deus vai salvar alguém que está em amor, está fogueiro, está desesperado, sempre por causa da palavra, está faltando Deus. Mas que tem Deus,
tem que transmitir Deus para quem está sem Deus e assim que vai chegando. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor, para nossas casas, que a salto que vai tudo abençoado. Os irmãos, prepara, domingo vamos fazer a ceia. Domingo vai ser o culto da Santa Ceia, que o milagre vai ser grande. Então, quando for o culto da Santa Ceia, nosso irmão Diácono Henrique, se você puder vir aqui, você vai, o teu dois diáconos aqui, dois diáconos abençoados, né? Então, os dois já vai trabalhar. Um serve a ceia, um serve o caldo, outro serve o pão. Porque aí fica bom, né? Cada um trabalha, cada um trabalha um pouco, porque tem espaço para todo mundo trabalhar e vamos trabalhar. Então, amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesta noite nós te agradecemos, irmão, por te amar isso, Deus, Pai, muito obrigado pela sua palavra, nos leva às nossas casas, Senhor, do mal e lá de claro, para a igreja do teu céu, Pai, que poder, Pai de graça. Nós te pedimos agora e te agradecemos, irmão, Deus, que teu Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a favor do Pai, com o Filho e Espírito Santo, Deus seja com todos nós, muito obrigado, amém. Que Deus abençoe e dê paz.